Oi, gente. Eu tava lendo esse livro aqui, acabei de terminar, A Metamorfose. E eu comecei esse livro, acho que foi antes de ontem, só que não deu pra terminar. É um livro curto, mas não deu pra terminar rápido. Só que agora, desde que eu acordei, o livro é muito, muito interessante, tá? Eu recomendo muito quem conseguir ler. Quem gosta de ler, recomendo esse aqui. É um livro com menos de 100 páginas. E foi bem baratinho, R$ 10, sabe? E eu fiquei assim chocada. Eu queria muito terminar esse livro rapidamente. E eu comecei a ler sem parar, desde que acordei. Nem tomei café ainda. E tô aqui. Acabei de terminar, tô aqui me tremendo, sabe? Tava chorando com o final do livro. E, gente, é um livro assim, surreal. E eu acabei de ver uma frase assim, onde alguém dizia assim: quantas pessoas irão te amar ou ficar do teu lado quando você se tornar inútil? O livro é basicamente isso, tá? Acho que é Gregor. Eu tava falando Gregor, tá? Não sei se pronuncia assim. Ele se transforma, né? A metamorfose. Ele se transforma num besouro, uma barata, alguma coisa assim. E a gente acha sempre que metamorfose é uma coisa que se torna algo melhor, né? É sempre assim que a gente costuma ouvir. Só que nesse livro é totalmente diferente. Gregório, um cara que só vivia pro trabalho, né? Só pensava na família, ele vivia só para a família. Então, enquanto todos estavam em casa, a mãe, o pai e a irmã, ele estava trabalhando desesperadamente. Ele só vivia pro trabalho, trabalhava o tempo todo. Ele não tinha lazer, ele não tinha nada. Ele vivia apenas pensando na família. E no momento que ele mais precisa, quando ele acorda e se transforma numa barata, né, passa pela metamorfose, aqueles que deviam amá-lo, né, no momento que ele se torna inútil, ele é abandonado. Sim, eu basicamente estou resumindo o livro, porque eu basicamente entreguei o livro, gente. É triste ver isso, mas é a verdade. Então, na vida real, muitas vezes acontece isso. Quantas vezes a gente se entrega, né? A gente se doa por alguém. Muitas pessoas deixam de viver para viver pelo outro e muitas vezes é abandonado. Quando você para de servir, porque, gente, a vida é assim, muitas vezes a gente pode se tornar inútil, a gente não sabe o dia da manhã. Muitas vezes você serviu a sua vida inteira àquela pessoa, e quando você para de ser útil, muitas vezes você é abandonado. Muitas vezes você é deixado de lado. E eu chorei por esse motivo, porque esse rapaz, ele foi útil. Ele deu uma vida muito boa para a mãe, para o pai, para a irmã. Nenhum dos três precisava trabalhar, porque ele abriu mão, abdicou da própria vida para poder dar uma vida de conforto para essas pessoas, mas quando ele mais precisou, quando ele se tornou inútil, todos viraram as costas para ele. E é aí que fica a lição. Sabe, muitas vezes a gente deixa de viver pela gente e vive a vida inteira por outras pessoas. A gente deixa os nossos sonhos, né? Começa a viver só pelos outros. Mas quantas pessoas te amariam se hoje você deixasse de ser útil? Já parou para pensar? Que tal começar a viver não só pelas outras pessoas, mas por você? Começar a fazer as coisas que você gosta. Porque muitas vezes, quando a gente deixar de ser útil, muitas vezes as pessoas vão nos abandonar. E esse livro, ele traz uma lição muito grande e muito triste, mas é real. Gente, muitas vezes você vai ser abandonado quando você deixar de ser útil. Quantas pessoas vão ficar ao seu lado quando você deixar de ser útil? Lá na velhice, né? Aqui mostra o rapaz se transformando numa barata, mas normalmente é quando você fica doente, quando você perde o emprego, né? Às vezes aquela pessoa está do seu lado, quando você tem aquele emprego, mas quando você perde, né? Quantas pessoas te dão as costas? Você parou de ser útil, né? Você não consegue mais proporcionar aquilo que você conseguia antes. Então, é aí que fica a questão. Muitas pessoas nos querem do lado porque somos úteis. E que tal a gente parar de ser útil para as pessoas e começar a ser útil primeiramente para a gente? E esse livro me abriu os olhos, sabe? Porque é muito triste ver uma família, né, que praticamente sugava alguém, e quando essa pessoa deixou de ser útil, em vez dessa família se unir e tentar ajudar, né, aquele que ajudou eles a vida inteira, todos viraram as costas. Então aí fica a reflexão. Primeiramente, eu recomendo, tá, gente? É um livro fininho, 94 páginas, custa bem baratinho, a Metamorfose, comprei por R$ 12 na Shopee. Sabe? Eu nem queria comprar, foi meu marido que falou que seria bom, porque ele também quer ler. Então, recomendo super. E tô assim, gravando esse vídeo com
insatisfação, sabe, o que a família fez com ele, mas infelizmente é o que acontece, gente, é o que acontece na vida real. A gente vê isso se repetindo, seja a nossa família, às vezes aconteceu com você, às vezes com alguém que você conhece. Infelizmente a vida é assim. Quantas pessoas estarão ao seu lado quando você se tornar inútil? Que Deus abençoe todos nós, muita luz, muita paz. Bye.